Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Juízes, no capítulo 6. Juízes, capítulo 6, para fazermos a leitura do versículo 1 até o versículo 18. Juízes 6, de 1 a 18. Juízes 6, a partir do versículo 1. Vamos fazer esta leitura, irmãos. Os irmãos acompanhem, por favor. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas prevaleceram contra Israel, e por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas e os amalequitas e os povos do Oriente os atacavam. Acampavam-se em Israel, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois vinham com o seu gado e as suas tendas como uma nuvem de gafanhotos. Eram tantos que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, que entravam na terra para a destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes ouviu. O Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão. Eu os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. E disse: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu: meu Senhor, como livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. Mas o Senhor disse: já que eu estou ao seu lado,
você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Gideão respondeu: se de fato encontrei favor nos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que estás falando comigo, pelo que não te afastes daqui até que eu volte. Traga a minha oferta e a coloque diante de ti. E ele respondeu: eu esperarei até que você volte. Até o versículo 18, irmãos. Vamos orar mais uma vez, irmãos, buscando a iluminação do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, Pai bondoso, maravilhoso, Deus santo, Deus de poder, Deus de maravilhas, Deus de misericórdia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Pai querido, nós acabamos de ler uma porção da sua palavra, os 18 primeiros versículos desse capítulo 6, que está escrito na tua palavra, que veio até nós, que está aqui na nossa Bíblia, Pai, porque o Senhor tinha os seus propósitos e tem os seus propósitos. E nós sabemos que o Senhor nos ensina através das histórias, das narrativas, das experiências do teu povo no passado e também através das exposições das Sagradas Escrituras, ó Pai. Te agradecemos por esta passagem, te agradecemos por este evento na vida do teu povo, ó Pai, e te pedimos que o Senhor esteja falando conosco através desta passagem, ó Pai. Aquilo que o Senhor já falou ao coração do seu servo, ó Pai, fala agora, Senhor, ao teu povo, para que haja edificação, ó Pai querido, nesta noite, ó Pai. Pai querido, cada pessoa que está aqui, cada coração que está aqui, é uma situação sui generis, individual diante de Ti, ó Pai. E precisa, ó Pai querido, da Tua palavra, precisa da Tua orientação, ó Pai. Por isso nós te pedimos, ó Pai, fala, Senhor, com cada um aqui nesta noite, ó Pai. Nós sabemos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo é aquele que fala, aquele que aplica a palavra, e nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja fazendo esta obra, ó Pai querido, na vida de cada um, ó Pai querido. Que aquele que entrou aqui nesta noite, com o coração sedento, ó Pai, da palavra, que ele possa receber a palavra do Senhor e ser fortalecido na sua fé, ó Pai. Abençoa, Senhor, e fala, Senhor, porque nós queremos ouvir a sua voz. Nós oramos no nome santo e bendito do Senhor Jesus. Amém e glórias a Deus. Vamos dizer a nossa mini oração. Se você está nos visitando, ainda não sabe, mas levanta a sua mão, né? Levanta uma das suas mãos e diga assim conosco, ó: Senhor, nós queremos ser abençoados com a Tua palavra nesta noite. Amém, amém. Eu ia falar mais lento para dar tempo dos visitantes, mas tudo bem. Deus abençoe e que a palavra do Senhor seja bênção na nossa vida nesta noite. Meus queridos, o livro de Juízes é um livro muito interessante mesmo. Se você fosse resumir a mensagem do livro de Juízes, você iria chamar de um ciclo vicioso, de elevação e queda, elevação e queda. O povo se voltava para o Senhor os libertava, o povo se esquecia do Senhor, o povo caía. E nesses intervalos, o Senhor usava dos opressores, os opressores que vinham e trazia sobre eles o castigo de Deus. Não que os opressores eram mais fortes do que o Senhor e venciam, não é isso. O Senhor estava sempre no controle. No livro de Juízes, alguém pode ser tentado a pensar que
O Senhor se esqueceu do seu povo. Aqui Gideão faz essa colocação. Que o Senhor deixou o seu povo no esquecimento? Não, de forma alguma. O Senhor estava tratando com o seu povo. No livro de Juízes, as pessoas podem pensar que o Senhor faltou com a sua misericórdia. Não, de forma alguma. O livro de Juízes é um livro da maior expressão da misericórdia de Deus. Mesmo o povo contra, o povo na idolatria, o povo de costas para o Senhor, e o Senhor então agia, e eles se arrependiam, voltavam para o Senhor, e aí o Senhor mudava a sorte daquele povo. Começa-se o livro de Juízes com o primeiro juiz, Otiniel. Depois veio Eude, depois veio um estrangeiro que ficou um pouco tempo, chamado Sangar. Depois veio Débora, e aí chega no capítulo 5 a este homem Gideão. Gideão era um homem interessante. Ele não era um fracote, ele não era medroso, como às vezes podemos fazer esta interpretação. Não, ele era um homem interessante. E Deus foi atrás dele para que ele fosse o instrumento do Senhor, o libertador. A história de Gideão está no capítulo 6, no capítulo 7 e no capítulo 8. Ele começa bem, procede bem e termina mal. Quando a gente olha a história desse homem, como que ele agiu no começo, como que o seu coração era um coração humilde, um coração dependente, como ele obedeceu o Senhor, mesmo indo contra as lógicas, lutar contra um exército enorme, sem armas nas mãos, apenas lâmpadas e botijas de barro, para quebrar, fazer o barulho, e a guerra ficou por conta do Senhor. Era um homem interessante, um homem de fé. Mas depois, chega no capítulo 8, aí as coisas mudam e Gideão não caminhou tão bem. Aí teve algumas falhas e aí teve algumas tragédias sobre Israel. Meus queridos, há muitos anos, quantos anos? 30 anos eu prego aqui nesta igreja, no final do ano, no começo do ano, e as duas mensagens, a mensagem do final de ano, a mensagem do primeiro domingo, sempre foram mensagens muito especiais para mim. Como é que eu começo a trabalhar essa mensagem? Como é que eu começo a dispor o meu coração ao Senhor, para que o Senhor enche o meu coração da palavra e eu possa ser um instrumento de Deus abençoado na vida da comunidade, da congregação. Por quê? Porque está começando um ano. E quando está começando um ano, normalmente nós temos ânimos para fazer uma renovação, uma reconstrução, ânimos para começar bem. Dificilmente nós vamos encontrar alguém que não esteja animado no começo do ano para começar bem e para continuar bem e para terminar bem o ano que está começando. Pensem nisso. Você hoje escuta a palavra de Deus, o Senhor toca no seu coração e você faz um propósito. Você faz um propósito de ter um ano de consagração a Deus. Um ano para servir a Deus com alegria no coração e servi-lo intensamente, servir com o coração vibrando, dedicar a Ele tudo aquilo que você consegue, tudo aquilo que você possa fazer no sentido de adorá-lo, de amá-lo, de amar Jesus sobre todas as coisas. E aí vai passando os meses, chega no final do ano e você teve um ano muito abençoado. Isto começa hoje. Hoje é o dia para começar um novo ano. Pode ser que tenha no nosso meio pessoas que tiveram o ano de 2025 bastante arrojado, bastante afinado com o Senhor, visão alinhada com Deus, e tenha tido um ano muito abençoado, um ano de muita dedicação, de consagração, um ano de íntima comunhão com o Senhor, um ano cheio da ação do Espírito Santo.
Mas pode ser também que não foi um bom ano. Pode ser que não tenha sido um bom ano e que você se preocupou com muitas coisas. Foi muito Marta e muito pouco Maria. E aí não foi um ano legal. Aí chegou no final do ano, estava desanimado, meio enfraquecido na fé, frio no espírito. E aí falou, olha, está difícil continuar. Pode ser que tenha sido isto. Mas, meus queridos, o importante na vida cristã é a nossa intenção. A intenção é mais importante que a realização, porque a intenção é o que está no coração. E, normalmente, as nossas intenções estão aquém das nossas ações. Mas que você, nessa noite, procure realmente alinhar o coração com o Senhor e aprender aqui com o chamado de Gideão. Eu quero compartilhar com vocês algo interessante nessa noite. As 4 lições do chamado de Gideão para começar o ano. Olha para vocês verem. 4 lições que nós podemos tirar desse texto, dessa passagem, para começar, né, o nosso ano de 2026. E aí a gente vai olhando, e vamos tirando daqui algumas lições. Meus queridos, eu vejo como é interessante a palavra e como que alguns aspectos, né, da palavra, da mensagem, da revelação de Deus não havia tocado e de repente chama atenção para uns fatos tão interessantes, porque a palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Várias vezes eu já preguei nesse texto, várias vezes. Eu gosto dessa história de Gideão, mas o Senhor me falou algo novo nesses dias interessantes para a nossa consideração e para a gente preparar este ano. Então é isto, 4 lições desse chamado de Gideão para começar o nosso ano. Meus queridos, vamos começar então. Vamos ver quais são essas 4 lições. Primeira lição é uma realidade, é um axioma na vida do crente. O pecado é gerador de dificuldades na vida do povo de Deus. Meus queridos, o pecado é a luta da igreja. O pecado é a luta do crente. O pecado é a luta que nós temos para vencê-lo, para não deixar que de forma alguma ele aloje no nosso coração e trabalhe contra a nossa santidade, contra a nossa espiritualidade, contra o nosso progresso. Às vezes, meus queridos, eu percebo assim lideranças de grandes denominações, de grandes igrejas, com uma atenção muito grande para outras áreas, uma atenção assim muito grande para a área das finanças, e às vezes nos cultos se fala muito nessas áreas das finanças, e às vezes não se preocupa muito com a questão do pecado. Aliás, há alguns que vêm até a público dizer assim, olha, eu não estou muito preocupado com essa questão de pecado, não. Olha, o povo já é um povo tão sofrido. Isso eu já escutei de um líder. É um povo tão sofrido, e quando ele vem à igreja, a gente ainda faz mais exortação sobre a sua vida, e ao invés dele sair alegre, dele sair feliz das nossas reuniões, ele sai mais abatido, ele sai triste, porque a gente fica pegando no pé dos crentes em relação ao pecado. Meus queridos, o pecado é a pior coisa que pode existir na face da terra. O pecado é destruidor, o pecado é complicado,
pecado. Olha, se a gente fosse comparar o pecado a uma enfermidade, o pecado seria uma gangrena que vai corroendo e vai consumindo o corpo. J. Parker, nesse livro dele, O Conhecimento de Deus, ele diz uma frase que eu nunca consegui me esquecer dessa frase. Ele diz assim, olha, o pecado, em última instância, ele agride a Deus e ele destrói o pecador. O pecado é terrível, meus queridos. Por isso que a nossa preocupação como líderes, como servos de Deus, não é voltado para as coisas materiais, para as coisas empresariais. Isso tem a sua atenção, precisa ter a sua atenção, mas a nossa atenção precisa estar voltada para combater o pecado, para que o pecado não encontre morada no nosso coração, não crie raízes e produza seus frutos destruidores. Meus queridos, tem um escritor, um teólogo do século XV, John Walworth. Ele escreveu uma literatura muito interessante, vários livros do combate para com o pecado. E ele trabalhava a questão da estrutura do pecado. Por que você peca nesta área? Você fica triste, arrepende, e de repente você peca nessa área novamente. E de repente você percebe que esta área é uma área que é o seu tendão de Aquiles e que você tem pecado nesta área. Não é porque não confessou, não é porque não crê, não, o coração cheio do Espírito, o coração transformado, o coração regenerado, mas existe uma estrutura, a estrutura do pecado. Meus queridos, nós precisamos combater a estrutura do pecado. É algo que faz parte ali da sua cultura, faz parte, é questão familiar, faz parte dos seus valores. Faz parte dos seus valores. Uma pessoa que é vaidosa, uma pessoa que o orgulho toma conta do seu coração, ela vai cair em alguns pontos. Esses pontos vão ser difíceis para ela. Então ela precisa combater a estrutura do seu pecado. Nesse texto aqui, meus queridos, a gente vê claramente o Senhor combatendo a estrutura do pecado de Israel. Meus queridos, o pecado é terrível e o pecado não pode criar raízes no nosso coração, porque se ele fizer isto, ele vai nos colocar para baixo, ele vai prejudicar o nosso crescimento e ele vai conseguir progresso, vai conseguir sucesso. Por isso, meus queridos, não podemos de forma alguma aceitar o pecado. Olha o pecado de Israel nos dias do juízo, do povo de Deus que estava entrando na terra e passaram ali os seus 300 anos no período dos juízos. Eles se alinharam com os moradores da terra. Eles abandonaram a aliança do Senhor. Eles não valorizaram de forma alguma a palavra do Senhor. E aí o que acontecia? Eles caíam em pecados. A estrutura era a idolatria. E aí caíam em pecados. E em pecados, então, eles complicavam a vida deles. Olha para vocês verem. Em pecados, eles promoviam o quê? Algo que agia na ação de Deus, do coração de Deus. E Deus levantava, então, um opressor. O pecado é um gerador de dificuldades. Levantou os midianitas, os amalequitas e o povo árabe. Para vir fazer o quê? Para destruir a terra. Eles plantavam, e quando eles estavam para colher, os midianitas vinham com seus camelos velozes, passavam por cima, destruíam tudo. E aí eles ficavam sem alimentos, eles levavam o gado, eles levavam os jumentos, eles levavam tudo, e o povo ficava
sem condição de continuar sobrevivendo. Por quê? Porque não tinha sol, porque não tinha chuva, porque a terra não germinava, a semente não germinava, não nascia. Não, tudo isso acontecia, mas o opressor destruía tudo. E aí, para viver naqueles dias, eles abandonaram as suas casas, construíram covas nos barrancos, nos morros, nos montes, e para lá eles iam, e construíram também locais fortificados para se esconder. Eles não estavam vivendo, eles estavam se arrastando. Esta é a realidade. Eles estavam se arrastando. Por quê, meus queridos? Por que estava acontecendo isso com eles? Por causa do pecado. Por causa do pecado. O pecado é um gerador de dificuldades na vida do povo de Deus. Pecado, ele gera complicação. O pecado é destruidor na vida do seu povo. Por isso, meus queridos, o crente tem que desviar do pecado. O crente tem que santificar o seu coração. E o crente precisa combater a estrutura do pecado na sua vida, no seu coração. E ele precisa ser um destruidor das estruturas do pecado que se aninham, que se alojam no seu coração. Meus queridos, para começar o ano de 2026, é interessante que cada um pegue este princípio. A primeira lição de Gideão. Pega essa lição, olha, aqui a gente está vendo, do versículo 1 até o versículo 6, que o pecado gerou destruição na vida do povo de Israel nos dias dos juízes. E o texto ainda diz assim, ele termina assim o texto, e eles ficaram. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. E assim o povo ficou muito debilitado. Meus queridos, o pecado enfraquece, o pecado complica, o pecado é terrível. Terrível, muitas vezes terrível, e ele precisa ser combatido na vida do crente. Nós vamos ter agora, quando passar o mês de janeiro, que é um mês de muito desfalque na igreja, as famílias viajam e tudo, mas nós vamos ter um curso que o pastor Pedro Cordeiro vai ministrar sobre a idolatria do coração. Como o coração é idólatra, como o coração é corrupto, como ele racionaliza, como ele tenta nos enganar, para que a gente não se ache tão ruim ou tão mal, e às vezes até se ache como uma pessoa boa. Meus queridos, olha, a primeira lição para começar o ano é esta, olha, eu não posso brincar com o pecado. O pecado não pode aninhar no meu coração. Eu preciso ser um destruidor de estruturas pecaminosas. Essa é a primeira lição, irmãos. A segunda lição que a gente aprende com o chamado de Gideão. A segunda lição é esta: quando o povo clama, o Senhor aponta a solução. Meus queridos, o versículo 7 é um versículo muito interessante. Vamos dizer assim, o versículo 7 fez toda a diferença na vida dos habitantes de Ofra naqueles dias, onde eles estavam vivendo subjugados pelos midianitas. O versículo 7 fez a diferença. E o que é que diz o versículo 7? Quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Clamaram ao Senhor por causa da opressão.
Os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas. E o versículo 8 mostra o quê? A misericórdia e a compaixão do Senhor. O Senhor lhes enviou um profeta e lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel. Vamos parar aqui nessa parte do versículo. Meus queridos, o que eles esperavam de Deus por causa do momento que eles estavam vivendo na questão dos midianitas e da opressão que estavam sofrendo? O que eles precisavam? De um profeta? Não, nós não precisamos de um profeta. De um pregador? Não, nós não precisamos de um pregador. O que nós precisamos? Nós precisamos de um guerreiro. Nós precisamos de um chefe militar que assuma o comando, forme o seu exército e destrua os midianitas, e destrua os amalequitas, e destrua os povos árabes. É isso que eles precisavam, na vontade deles, no conhecimento deles. Mas o Senhor, Ele não dá aquilo que nós pedimos, Ele dá aquilo que nós precisamos. Vai nisso. O Senhor não nos dá aquilo que nós pedimos, só se for alinhado com o Senhor, mas Ele dá aquilo que nós precisamos. Eles pediam o que? Um libertador. Eles clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, e o Senhor lhes enviou um profeta. Não sei quem é esse profeta, de onde saiu esse profeta naqueles dias de tanta baixa espiritualidade. Pode ser até que apareceu ali um homem franzino, um homem barbudo, um homem de vestes diferentes, alguém que não inspirava nenhuma expressão de solução. Mas a solução veio com o profeta. Meus queridos, quando o povo clama, o Senhor aponta a solução. Qual é a solução? A solução está na palavra, meus queridos. A solução para as nossas deficiências espirituais, a solução para os nossos fracassos, a solução para as nossas perdas, a solução para a nossa vida, meus queridos, ela está na palavra. Por isso o Senhor lhes enviou um profeta. Olha o que diz o versículo 8. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Aí o profeta está dizendo: eu tirei vocês do Egito. Olha o que eu fiz com vocês no Egito. Eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão. Eu os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os opressores. Eu os expulsei e dei a terra deles a vocês. A terra de Gósen foi dada ao povo de Israel, onde eles cuidavam dos seus rebanhos. Terra do Egito foi dada ao povo, a Jacó. Meus queridos, eles falam isto, né? Eu disse, olha lá, eu expulsei, o versículo 10, e disse: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando, mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Meus queridos, qual foi o problema? Por que eles chegaram a essa situação? Por que foram morar como bichos nos barrancos, nas covas, né? Lugares que eles tentavam fortificar, com medo, correndo do opressor? Por quê? Por quê? Por quê? A resposta é simples: porque vocês não guardaram a minha aliança e vocês não ouviram a minha voz. Meus queridos, a solução está na palavra de Deus. A solução está na palavra. Quando eles clamaram ao Senhor, o Senhor, com a sua misericórdia, ouviu o clamor daquele povo e enviou a solução, apontou a solução, aprontou a solução. Qual era a solução, meus queridos? A palavra de Deus. Eu tive
alegria, felicidade nesses dias, ouvir um artigo grande a respeito de John Wesley. John Wesley, né? Aquele homem que amava a palavra de Deus. E esse testemunho que está no YouTube, ele encheu meu coração. Ele encheu meu coração. E ele me reforçou a necessidade de buscar na palavra, de ler a palavra, de memorizar a palavra e de deixar a palavra agindo na nossa vida. Meus queridos, às vezes a gente pode ler a Bíblia por tabela, por escala. Olha, eu tenho que ler tantos capítulos por dia para que eu chegue no final do ano e eu consiga terminar a leitura da Bíblia toda. Ou então eu estou lendo porque não sei o que e tal. Mas John Wesley é aquele que lia e comia a palavra. Ele memorizava o versículo. E depois ele ficava com aquele versículo. Ele fazia suas pregações, seu itinerário era longo. Ele fazia a cavalo e do cavalo, de cima do cavalo, ele ia lendo o texto, rabiscando a sua Bíblia e memorizando. E depois, esta palavra que ele lia, que ele memorizava, ela ia trabalhando o coração dele, ia trabalhando a vida dele. Olha, meus queridos, que testemunho maravilhoso um homem que valorizava a palavra de Deus. Nós temos o profeta Jeremias, um homem de Deus, profeta tremendo. Ele diz assim: achadas as tuas palavras, logo as comi, e elas foram gozo e alegria para o meu coração. Agora, meus queridos, eu quero fazer aquela pergunta inconveniente. Aquela pergunta inconveniente para o seu coração. Nós estamos no domingo. Semana passada, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Você não leu as Escrituras? Você não leu a palavra de Deus? Se você não leu, se você não está se alimentando na palavra, meu irmão, minha irmã, eu tenho uma notícia triste para você. Você está no grupo de risco. Está no grupo de risco. Por quê? Porque não tem se alimentado da palavra. Nesse testemunho de John Wesley, irmãos, ele fala assim que ele acordava e se levantava. E a primeira coisa que ele fazia era ir para a Bíblia, para a sua Bíblia. Ele lia na língua dele, ele lia no grego, ele lia no hebraico. E ele lia a Bíblia. Aí depois que ele lia, ele tirava dali alguns versículos, aquilo ele memorizava aquilo. E aquilo ficava trabalhando no coração dele. Aquilo ficava trabalhando no coração dele. Deixa a palavra de Deus agir na sua vida. Deixa a palavra de Deus, meus queridos. Quando você for evangelizar uma pessoa, jamais caia no erro de pensar que os seus argumentos vão ser fortes e que os seus argumentos vão convencer as pessoas, porque não vão. O que convence as pessoas é a palavra de Deus. Então vai aqui uma dica. Você quer evangelizar aquele parente seu? Você quer evangelizar aquele amigo seu, colega de trabalho? Leia a Bíblia para ele, é isto. Leia a Bíblia para ele. Depois, um dia, você toma conhecimento da experiência do reverendo Ronaldo Lidório, da experiência que ele teve de ler a Bíblia para uma pessoa. E aquela pessoa fazia chacota, aquela pessoa ria, aquela pessoa brincava. Quando via que ele estava cansado, falava: Ronaldo, já sei tudo que você vai falar, hoje você senta e eu falo e você escuta. E ele continuava lendo a Bíblia para ele. Até que chegou um dia, quando ele leu passagens da Bíblia para ele, aquele homem caiu em pranto e entregou a sua vida para Jesus. A palavra.
Havia um crente numa determinada cidade que gostava de conversar e tentar convencer um espírita naquela cidade. E um dia ele conversando com o espírito vinha com muitos argumentos e no final parece que ele calava e o espírita saía com a vantagem. E ele procurava estudar sobre o espiritismo, procurava estudar sobre essa doutrina espírita, mas o espírita vencia. Aí ele caiu em si e mudou a tática. O espírita vinha com as suas filosofias, ele respondia com um versículo. O espírita vinha novamente com outras filosofias, ele respondia com uma passagem bíblica, e assim foi indo. E naquele dia, o espírita calou e ele sobressaiu. Com o quê? Com a palavra de Deus. Meus queridos, logo no início do ministério de Jesus, após ele ser batizado, ele foi conduzido ao deserto para ser tentado. E o maligno, Satanás, o tentou. Maligno Satanás o tentou com a palavra, e com que Jesus se respondeu, como que Jesus se defendeu, como que ele argumentou, ele falava, porque está escrito. Com a palavra, meus queridos, é com a palavra. Meus queridos, quando o povo de Deus clama, o Senhor aponta a solução. O Senhor aponta a solução, e a solução vem de um profeta, que vem e narra dos feitos passados, e fala, mas vocês não guardaram, e vocês abandonaram a aliança. Meus irmãos, a palavra é a palavra, a solução. Ah, pastor, vai lá visitar aquela família, aquele casal está em pé de guerra, eles estão prestes a separar. Palavra, a Bíblia, eles precisam da Bíblia, é isso que eles precisam. Ah, aquele lá, não sei o quê, está com a confusão na casa dele, não está entendendo com os filhos, não estão se entendendo. O que eles precisam? Da palavra de Deus. Por isso que eu sou um defensor com todas as forças, que aconselhamento se faz com a Bíblia, aconselhamento se faz com a palavra, e não se faz com psicologia. Quem trata o pecado é a palavra. A psicologia pode tratar os problemas da mente, mas para tratar o pecado é a palavra de Deus. Aconselhamento pela palavra. Você está precisando de conversar com um pastor, com um conselheiro, pergunta para ele qual que é a sua linha de aconselhamento. Ele fala, não, é a Bíblia, eu aconselho com a Bíblia. É a palavra. Eu aconselho com o quê? Com a revelação. Eu não aconselho com a observação, mas eu aconselho com a palavra. Meus queridos, a palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus transforma vidas. Esta é a verdade. A palavra de Deus transforma. E quando Israel, naqueles dias do juízo, se voltava para o Senhor, voltava para a palavra, eles eram libertados e eles viviam em paz. Houve paz de 80 anos no ministério proféticos. 80 anos. 20 anos de opressão, depois 80 anos de paz, quando a palavra atingiu aqueles corações. Meus queridos, essa é a segunda lição do chamado de Gideão, para nós começarmos o nosso ano. Olha, começar com a palavra, valorizar a palavra, ser leitor da palavra, exigir que o seu pastor, a sua liderança, ministre a palavra e que não fique com outras coisas no púlpito, não, mas a Bíblia. Explica a Bíblia, pastor, explica a Bíblia, leia o texto e explica o texto. É isso que nós precisamos da palavra. Meus queridos, é a palavra de Deus que o povo precisa. Então, se você colocar no coração, bom, esse ano eu vou, sim, vai ser diferente este ano, Então é o seguinte, vai aqui um conselho meu, não fale com os homens
antes de falar com Deus. Não escute os homens antes de escutar Deus. Faça isso nas primeiras horas dos dias, nas primeiras horas das madrugadas. Aí você vai ver o resultado que vai agir na sua vida e no seu coração. Meus queridos, terceira lição que nós podemos tirar do chamado de Gideão. Terceira lição. O anjo do Senhor veio ao encontro de Gideão para alinhar a visão. O que o anjo veio fazer? O profeta já tinha falado, ministrado ao povo. O povo já estava ouvindo a palavra que aquele profeta trouxe. Aquilo já estava reverberando por todos os lugares ali. E aí o que acontece? Vem um anjo, vem o anjo do Senhor e assenta-se debaixo do carvalho. E o anjo chega então para alinhar a visão com Gideão. Meus queridos, se a sua visão não estiver alinhada com a visão de Deus, você não vai para frente, essa é a verdade. Se a sua visão estiver distorcida da visão de Deus, você não vai para frente. Você precisa alinhar a sua visão. Alinhar a visão com as lentes de Deus, olhar com os olhos de Deus, enxergar com as lentes de Deus e ver como Deus vê a situação. Olha para vocês verem, do versículo 11 ao versículo 17, é isso que nós entendemos e aprendemos aqui com esta lição aqui, 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, o filho de Joás, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Ele estava malhando, olha lá essa ilustração. Ele estava malhando o trigo no lagar. O lagar não é o lugar de trigo. O trigo é lá fora, para malhar é lá fora, no estaleiro. Mas o lagar é o lugar de espremer frutas, espremer uvas, produzir vinhos, essas coisas. Mas era um lugar recluso. Então é o seguinte, aquilo ele estava fazendo às escondidas. Era medroso? Não. Era inteligente, era estratégico, era isto. Estava fazendo a forma que ele poderia fazer para que aquela multidão que vinha como gafanhotos não alcançasse o resultado da sua colheita. Aí o anjo fala assim para ele, olha o anjo que estava em Ofra, malhando. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor está com você, homem valente. O Senhor está com você, homem valente. Eu não disse que a terceira lição, meus queridos, é para alinhar a visão, porque às vezes a minha visão ela está distorcida da visão de Deus. Para Deus, para o Senhor, para a obra de Deus, para os oráculos eternos do Senhor, Gideão era um homem valente, é isto. Ele era um homem valente, e ele estava ali fazendo aquele trabalho, era um homem valente, e o Senhor fala para ele, olha, homem valente, olha o que ele diz, o Senhor está com você, homem valente. Meus queridos, aos olhos de Deus, nós somos diferentes, quem sabe, da nossa própria visão. A nossa visão de nós mesmos, às vezes, está aquém daquilo que Deus preparou, daquilo que Deus quer. Quem sabe, você está tímido, parado, sentado, sossegado, porque na sua visão, quem sabe, Deus não tem nada para fazer através da sua instrumentalidade, mas pode ser muito diferente. O Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, mulher valente. O Senhor é contigo, servos e servas do Senhor. Ele está dizendo isso para ele. Aí ele faz uma série de coisas, olha para vocês verem. Gideão responde, meu Senhor, e se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E agora eu quero explicar isso aqui para vocês. Olha para vocês verem. Se o Senhor está conosco, por que aconteceu todas essas coisas então? De onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram?
Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Aqui é o versículo 13, irmãos. Aí a gente espera que o anjo vai responder no versículo 14. Aí ele diz: então o Senhor se virou para Gideão e disse, continuou comissionando ele, não respondeu. Por que ele não respondeu? Por que o Senhor não respondeu essa pergunta de Gideão? Porque o Senhor já havia respondido através do profeta, através da palavra, na colocação, na divisão anterior, irmãos. O profeta veio e falou: olha, o Senhor tirou vocês do Egito, o Senhor tomou a terra deles, o Senhor deu a terra para vocês, o Senhor fez isso, o Senhor fez isso, o Senhor fez isso, o Senhor fez isso, mas vocês não obedeceram a minha palavra. Meu irmão, tira aqui uma lição, aqui uma interpretação. Quando o Senhor já falou ao seu coração, não fique esperando que Ele vai falar uma palavra diferente, de forma alguma. Será que agora Ele vai atenuar um pouquinho, afrouxar um pouco e dar uma outra palavra mais tranquilo? Não, Ele já deu a palavra já foi dada, e agora o anjo não vai responder aquela pergunta, mas o anjo dá a segunda colocação. O anjo fala assim: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Vá nessa força que você tem. Será que Gideão estava se vendo como uma pessoa que tem força? Uma pessoa que conseguiria realmente resolver aquela questão do livramento do povo de Deus? Aí Gideão respondeu: ah, meu Senhor, como que eu livrarei Israel? Como que eu livrarei Israel? Eis a minha família, olha, a minha família é a menor, a minha tribo é a mais pobre, e eu sou o mais pobre da casa de meu pai. Visão de gafanhoto, meus queridos. Essa era a visão de Gideão. Olhava para si e se achava incapaz. Aí Deus gostou, o anjo gostou. O anjo gostou, porque ele não viu ali nenhuma arrogância. Ele viu ali uma pessoa humilde, uma pessoa dependente. Dependente. Eu não posso. Senhor, eu não posso. Eu não dou conta. Eu não dou conta. Não vai sair nada. Não vai sair nada. Eu não dou conta. Olha quem sou eu. Aí o Senhor dá a terceira palavra. E a terceira palavra é esta, olha, no versículo 16. Mas o Senhor diz: já que eu estou contigo, nessa versão, já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Já que eu estou com você. O Senhor é contigo, homem valente. Vai nessa tua força e liberta Israel. Já que eu estou contigo, você vai ter sucesso. Meus queridos, essa terceira lição é fantástica. Essa terceira lição, olha, é tudo de bom para você começar o ano. O Senhor vem para alinhar a sua visão com a visão dele. Gideão com visão de gafanhoto. Não, você precisa de visão de águia. É isto. Você acertou, você não é capaz. É certo que você não é capaz. E agora é o seguinte, então, já que eu estou com você, já que eu estou do seu lado, você vai derrotar os midianitas como se fossem um só homem. Como que um homem faz para derrotar um só homem? É fácil. E é assim que eles fizeram. Meus queridos, o anjo do Senhor vem. Quem é esse anjo? É o próprio Senhor, meus queridos. Aqui é uma teofania. Aqui poderia estar ali a presença de Jesus Cristo. Quando você lê o resto do texto, você vê que ele trata com ele. Ele aceita a oferta que ele traz. Ele aceita a adoração. E ele desaparece da presença dele. O Senhor disse para ele, o Senhor tratou com ele, o Senhor alinhou a visão dele. Meu irmão, minha irmã, a obra está aí para ser feita, o trabalho está aí para ser feito. A evangelização, o discipulado está aí para ser feito, e nós precisamos fazê-lo.
Esta geração que nós vivemos depende de nós, da nossa evangelização. Se nós não formos os evangelistas dessa geração, haverá um hiato, e isso vai ser terrível na humanidade, meus queridos. Meus queridos, olha, o anjo do Senhor, o Senhor está dizendo para você, olha, acerta a tua visão com a minha aqui. Tua visão está muito humanista, a tua visão está muito materialista, a tua visão está muito pequena, a tua visão não leva em consideração os feitos de Deus, os planos de Deus. Acerta a tua visão com a minha. Foi isso que o anjo veio fazer. Olha, nas 3 colocações do anjo, ele alinhou, ele ajeitou, ele endireitou aquele homem chamado Gideão. Meus queridos, a quarta lição que nós aprendemos com esse texto, é uma lição interessante também. O Senhor espera seu povo de volta com o seu culto. Olha para vocês verem o versículo, vamos ver o 17 e o 18. Gideão respondeu: se de fato encontrei favor aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que está falando comigo. É o Senhor, eu estou falando com Deus, eu estou falando com o Senhor, é isto que está acontecendo, é isso, eu não estou acreditando, olha aquele negócio, me belisca aqui para ver se eu não estou sonhando. Aí ele falou assim, então, peço que não saia daqui, que não afaste daqui até que eu volte e traga a minha oferta e a coloque diante de ti. E o anjo do Senhor, o Senhor respondeu, eu esperarei até que você volte. Eu esperarei até que você volte. Meus queridos, o versículo 18, ele nos dá a quarta lição do texto. Quarta lição do chamado de Gideão. O Senhor espera seu povo de volta com o seu culto. Aqui é o culto de adoração, holocausto, sacrifício. Matou lá o cabrito, fez o pão, trouxe, deitou o caldo sobre o sacrifício, e o anjo do Senhor, com a ponta do cajado, tocou o sacrifício e aquilo incendiou, e o aroma suave subiu, o culto que ele veio prestar. Mas o que eu chamo a atenção mais é, eu esperarei até que você volte. Eu esperarei. Meus queridos, se não é com você, é com alguém que você conhece, que parou de prestar o seu culto, parou de servir o Senhor, parou de glorificar e honrar o Senhor, e ficou frio. Olha, o Senhor está esperando que ele volte. Eu esperarei até que você volte. Volte para quê? Para prestar o seu culto, para trazer o seu culto, para consagrar o seu culto, para adorar o Senhor. Nós somos adoradores, irmãos. O Senhor nos escolheu como adorador. Adorador é aquele que adora de fato. E o Senhor se agrada da nossa adoração. O Senhor se agrada do nosso culto. O Senhor se agrada. O Senhor se agrada. E Ele espera que você volte. Volte o quê? Para trazer o seu culto. No entanto, meus queridos, quantas pessoas fazem a opção, não vou só uma vez por mês. Eu conheci um homem que foi um colega de trabalho, um sueco. Ele ia na igreja uma vez por ano, no culto de Natal. Só essa vez que ele ia. Ele era protestante da Suécia, e ele contava a experiência dele. Falou, não, mas eu vou no culto só no dia de Natal. Eu falei, olha, está é uma coisa terrível escutar isso, né, irmãos? Então, essa quarta lição, o Senhor espera o seu povo de volta com a sua adoração.
Agora, o que acontece? O que acontece? Vai seguindo o texto. Vem aquele texto do teste, da lã, do orvalho, vem essas coisas aí. Aí Gideão assume o comando. E Gideão traz o povo de volta ao arrependimento e traz o povo ao culto. E a situação daquele povo mudou. Mas eles vieram, o Senhor esperou, e eles vieram de volta. Eu espero, olha, eu esperarei até que você volte. Por que você não faz um xizinho aí na sua Bíblia, nesta parte, dessa quarta lição? Eu esperarei até que você volte. O Senhor espera que nós voltemos com o nosso culto. Meus queridos, vamos então agora para a nossa conclusão, né? Olha, essa parte da conclusão, eu fiquei, trabalhei, orei, esperei, dei umas voltas, voltei, e aí eu falei, olha, como que a gente pode concluir, né, esta passagem? Meus queridos, conclusão. Vamos ler juntos, irmãos? Vamos ler juntos? Ano novo é tempo de recomeço. Vamos começar com um propósito de vida cristã piedosa. Vamos valorizar a palavra e abraçar o chamado de Deus. Para cada um que está aqui nesta noite, que já teve uma experiência com o Senhor tem um chamado para você. Qual é o chamado? O que o Senhor está esperando de mim? Ele está esperando que você se comporte como filho de Deus. Esse é o chamado. Esse é o chamado como filho de Deus. E agora, aí tem a vocação. Para você servir, ser filho de Deus, dentro da sua vocação. É isso. O Senhor está esperando, né, que a gente valorize a sua palavra e volte para Ele e assuma o chamado que Deus tem para nós. Amém, irmãos? Amém? Que Deus nos abençoe. Eu quero convidar aqui os presbíteros para estar aqui à frente conosco, nos auxiliando na ministração da ceia. Vou pedir para a Isadora colocar aquele cartaz da tela. Irmãos, este vai ser o tema nosso deste ano, né? Gratidão pelo Evangelho. Se nós nos tornarmos realmente gratos pelo Evangelho, o nosso tratamento com o Evangelho vai ser diferente. Então, esse é o tema nosso desse ano. Eu apresentei ao conselho e nós, então, vamos ter esse tema. Foi discipulado e agora, gratidão pelo Evangelho. Os presbíteros presentes estejam aqui conosco para nos auxiliar na ministração da ceia, né?